aqui de novo, professora Zilmar. Saiu o professor Beto, entra, porque nós iremos hoje falar sobre um assunto que é um assunto de transformação. Eu pergunto para vocês, como era chamado as duas classes antagônicas que existiam na Idade Média? Na Idade Média nós temos dois grupos antagônicos. Nós tínhamos o senhor feudal e nós tínhamos o servo. Lembra lá na Idade Média? Dois grupos aí que não se bicavam. A gente não vai chamar classe social porque essa concepção de classe social ela vem depois, mas era o antagonismo de duas camadas da sociedade que eram completamente diferentes, o senhor feudal e o servo, ok? Vão gravando aí, vão notando, o senhor feudal e o servo na Idade Média existia. Quando chegou na Idade Contemporânea, as cidades começaram a reaparecer no surgimento de que nós vamos chamar de renascimento urbano. As cidades começaram a aparecer e essas cidades medievais que ficavam perto dos feudos, elas receberam nome. Vocês lembram o nome dessas cidades que elas receberam? Cri, 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 cri. Não lembra, mas não acredito, meu aluno. Era burgos. Eram os burgos. Se a cidade ela recebeu o nome de burgos, automaticamente as pessoas que moravam naquela cidade eram chamados de burgueses. É aí que surge a burguesia, uma classe social. A burguesia ela surge por pequenos comerciantes que estavam ali nos burgos fazendo pequenos artesãos e tudo que formam essa pequena burguesia. Só que essa burguesia ela começa a crescer. Ela começa a crescer, ela começa a crescer e ela começa a enriquecer e criar poder. Quando chegamos na Idade Moderna, essa burguesia ela estava tão fortalecida na Idade Moderna, tão fortalecida, que ela vai tomar o poder para si. Isso nós vamos chamar de Revolução Burguesa. Na tela para vocês, porque a nossa aula de hoje está muito interessante, que nós estamos falando sobre Revolução Burguesa na Europa. Peraí, vem aqui comigo, traz aqui comigo, que a gente já começa com quiz. A pergunta do quiz é, você sabe o que significa termo burguesia? Já coloco essa pergunta para você. Se você prestou atenção na minha explicação inicial, você vai saber responder essa questão. O que é burguesia? De onde vem esse termo? O que significa? O que quer dizer esse termo burguesia? Então vamos lá, para a gente não perder tempo, na tela para vocês, porque burguesia, a palavra vem dos burgos, que eram cidades medievais. Lembra que eu falei isso lá no início? Habitantes de boa parte por mercadores, que eram os comerciantes, que formaram os chamados burgueses. Então a palavra burguesia vem de burgo, nome dado às cidades medievais habitadas por mercadores que foram chamados de burgueses. Então vem dessa palavra aí. Só que o que vai ser a Revolução Burguesa na Europa? Resumidamente, para vocês, o século XVII e o século XVIII, a Europa passou por intensas transformações políticas, sociais e econômicas. As chamadas revoluções burguesas foram protagonizadas por uma nova classe social em ascensão, a chamada burguesia, defendendo a liberdade econômica, a limitação do poder absoluto e os direitos individuais. Essa revolução abriu o caminho para o mundo contemporâneo. Então, nós saímos da Idade Média para a Idade Moderna e da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. É a divisão da história. Bem, mas a gente começa por aqui.
Vamos começar pelo contexto histórico. Vamos entender o contexto histórico. Como era que estava a Europa? Como era que estava essa divisão na Europa? Como é que estava essa briga na Europa? Antes das revoluções, a Europa vivia o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime nós tínhamos lá o senhor, o segundo estado, vamos colocar assim, que eram os cavaleiros, e os pobres, aqui embaixo. Isso significava que reis tinham um poder absoluto. Lá em cima estava o rei. O rei estava com poder absoluto completamente dominante. A sociedade era dividida em nobreza, clero e o povo. Então nós tínhamos aí, muitas vezes o clero era mais forte que a nobreza e por último estava o povo aqui embaixo, certo? Ou o terceiro estado que era chamado. A economia era controlada pelo Estado, mercantilismo. Então nós temos aí o mercantilismo controlava tudo isso aí. A burguesia era a classe dos comerciantes, banqueiros e donos de manufaturas. Olha, tu tá vendo aí que já está misturando a alta burguesia com baixa burguesia. Eles acumulavam muita riqueza, mas não tinham poder político e eram excluídos dos privilégios da nobreza e do clero. Isso gerava grande insatisfação e desejo de mudança. Vem cá comigo aqui, traz aqui para esse quadro aqui. Esse quadro aqui ele mostra um detalhe muito interessante aqui, tá vendo? Como se fosse uma cidade medieval, o comércio que existia na cidade medieval. Ali essas cidades elas começaram a se estruturar. E esse pessoal que está comercializando aqui, eles vão ser chamados de burguesia. Então essa burguesia, a princípio, eram apenas pequenos comerciantes. Só que esses comerciantes, eles começam a ter lucro, a ficar rico. E o rei que estava lá em cima, o rei era absoluto, ele vai começar aos poucos perder o controle desse povo aqui. A nobreza que ficava só mamando nas tetas do Estado, que eles não trabalhavam, eles eram apenas marqueses, duques, condes. E aí era sustentado pela burguesia que estava aqui trabalhando, tendo lucro e pagando imposto. E o povo, o terceiro estado. Terceiro estado, por enquanto, está aqui no meio da burguesia. Esse terceiro estado, a burguesia ainda era povo. Por quê? A burguesia ela não tinha título de nobreza. É claro que depois eles vão começar a comprar título de nobreza, né? Vão começar a comprar sangue azul, porque eles não eram da casta dos nobres. E isso vai incomodar essa burguesia na Idade Moderna. Lá na Idade Moderna e tudo, que já tinha derrubado a Idade Média, a Idade Moderna, então, ela se forma, esses reis absolutistas. A base da economia era o mercantilismo. O Estado controlava o mercantilismo e quem fazia o mercantilismo era essa burguesia que comprava e vendia mercadoria. A nobreza não saía para ir navegando em aventuras, morrer afogado no meio do mar. Não. Eram os burgueses que navegavam nas grandes navegações, vinham para o Brasil, vinham para a América do Norte, vinham para a América Central. Era essa burguesia que dominava o comércio, esse comércio do mundo. Bem, mas você sabe quem tem dinheiro quer poder. Já perceberam isso? O cara é podre de rico, mas ele quer ser um senador, ele quer ser um governador, ele quer ser um presidente da república, ele quer ser um deputado estadual, ele quer ser um deputado federal. Por quê? Porque às vezes ele tem dinheiro, mas não tem poder. Então ele busca, através dessa política, o poder. E naquele momento, só quem tinha poder era o rei absolutista e a nobreza. E a igreja, que tinha um poder por si só. A igreja ela vai passar todo o tempo tendo poder ali. Desde a Idade Antiga, entra a Idade Média, entra a Idade Moderna, a igreja não perde o seu poder.
E essa burguesia, ela queria poder. Queria poder para si. Como é que ela conquista esse poder? Eis a questão. Na tela para vocês. Vem um pensamento filosófico chamado iluminismo. O que é o iluminismo? O século das luzes e tudo. Nós já estudamos o iluminismo. Ele foi um movimento de ideias que defendia a razão, que defendia também a liberdade e defendia a igualdade. Igualdade, liberdade e fraternidade. A crítica ao absolutismo e o privilégio. Então, esse iluminismo, ele criticava muito os reis absolutistas. E ele criticava muito os privilégios da nobreza e da igreja. Nós temos pensadores desse momento como John Locke, Montesquieu, Rousseau, eram pensadores deste momento, que eram pensadores chamados pensadores iluministas, que eles começaram a inspirar essa burguesia a lutar por governos mais justos e participação popular. Olha aí, como assim? Governo com participação popular se o absolutismo, a lei era o próprio rei. A mistura de um sistema político-social do chamado antigo regime, nós já vimos lá o antigo regime, o rei, a nobreza, a igreja e o povo, nós já vimos aqui, com uma classe rica e sem poder, que era a burguesia. A burguesia era rica, mas aí, ela não tinha poder. E com essas novas ideias de liberdade, trazida pelo iluminismo, tudo isso vai criar um cenário de grande tensão. A burguesia queria mais liberdade econômica e mais liberdade política. Então, eu quero mais liberdade econômica. Por que liberdade econômica? Porque quem controlava isso aqui era o mercantilismo. E o mercantilismo, todo o mercado era controlado na mão do rei absolutista. E eles queriam liberdade econômica. E também queriam liberdade política, porque toda a política estava na mão da classe dominante, da aristocracia, dos nobres. E estava pronta para lutar por isso. Então eles começam um processo de luta. Tá? Então, esse processo de luta dessa classe social, dessa burguesia, vai criar um antagonismo muito grande. O que é um antagonismo? É quando existe uma classe de um lado e uma classe do outro. Elas são antagônicas, elas são contrárias, elas brigam entre si. De um lado nós vamos ter a nobreza, juntamente com o rei absolutista e a igreja. E de outro lado nós vamos ter uma outra classe social que está emergindo, que está criando força, chamada de burguesia. Olha aí, a burguesia ela já foi o lado bom da moeda. Já foi na história o lado bom da moeda. Então começa uma briga antagônica entre essas classes sociais e a burguesia ela começa a questionar, peraí, eu estou aqui sustentando esse povo e eu não tenho o poder que eles têm. Por quê? Vocês viram já como é que a burguesia hoje ela faz quando ela não tem poder? Lembra do Vorcaro aí, do Banco Master? Que ele, por não ter poder, ele começa a comprar quem tem poder para ele poder ter poder? Se eu não estou lá diretamente, eu vou estar lá indiretamente com meus tentáculos. Ele começa a financiar pessoas para aquelas pessoas terem poder por ele. A burguesia, ela queria isso, ela queria o poder, que ela estava sem um poder. Como é que eu estou sem poder? Eu não estou dentro dessa parada. Então ela começa a questionar. Aí, meu amigo, começa as revoluções burguesas. A revolução burguesa, elas vão se intensificar
de uma forma muito participativa. E a Revolução Burguesa, por mais que a gente pense que ela começou lá pela França, na Revolução Francesa, não, ela é muito mais antiga. Coloca essa tela aqui para mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é muito mais antiga. Sabe por quê? Porque ela vai começar lá na Inglaterra. Ela começa com a Revolução Inglesa e a consolidação do parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? É ser criado um parlamento, uma assembleia, que vai tirar o poder absoluto do rei. Tá? Aqui na foto aqui, apresenta Carlos II, a coroação do rei da Inglaterra, no retorno da dinastia Stuart ao poder. Que lá na Inglaterra tem dinastia, era reis de cada dinastia ali, tinha uma briga de dinastia. E aí, essas revoluções burguesas, elas começam pela Inglaterra. Vamos entender como é que isso começa lá na Inglaterra, na tela aí para vocês. Vamos entender. Ela começa assim. A Inglaterra ainda no século XVII, não no século XVIII, tá? Quando vai ter a Revolução Francesa. Ainda no século XVII, os reis da dinastia Stuart tentaram governar de forma absoluta, sem consultar o parlamento. Isso gerou conflito com a burguesia e a pequena nobreza, que era o gentry, que tinha representante no parlamento e defendia os seus interesses econômicos e religiosos da reforma puritana também. Lembra lá que eles têm os puritanos. Os puritanos eram... Depois esses puritanos vão ser expulsos, grande parte deles vão vir para a América. Mas nós temos lá essa disputa de poder político e religioso. Aí o conflito entre o rei Carlos I e o parlamento levou a uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra que acontece dentro do próprio território. E ela vai de 1642 a 1649, ainda no século XVII, durando aí 7 anos, que vai ser chamada a Guerra de 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. O parlamento liderado por Oliver Cromwell venceu. Cromwell. Ele vence e o rei vai ser executado e a Inglaterra se tornou uma república. Olha aí, a Inglaterra se torna uma república por pouco tempo. Só que Cromwell governou de forma autoritária, mas defendeu os interesses da burguesia, ou seja, há uma república, mas de forma autoritária, quase um absolutismo. Só que quando ele estava defendendo os interesses da burguesia, a burguesia não ligava tanto assim, não. Não, defende aí. Então, aqui eu trago para vocês a coroação de Guilherme III e Maria III em 1689, que foi o evento chave da Revolução Gloriosa, chamada Revolução Gloriosa. Cara, a Inglaterra, ela é impressionante sobre isso. Está uma briga, quem é que vai ter poder? É o rei absolutista ou vai ser o parlamento? Um rei, para ser coroado ali naquele momento, ele precisava juramentar que ele ia obedecer à Constituição. Lá na Revolução Gloriosa nós já temos aí os direitos humanos sendo implantados. Mas vamos entender essa rixa de poder? Vamos lá, na tela para vocês. Olha aí, ó. Coroação de Guilherme III e Maria II em 1689 foi o evento-chave da Revolução Gloriosa. 1689 vai ser depois aqui, ó, vai passar um tempo aqui de Cromwell, e aí depois nós vamos ter o retorno do rei. Após a morte de Cromwell, a monarquia foi restaurada. Cromwell então vai governar, vai ficar um bom tempo, aí a monarquia é restaurada. Mas os conflitos com o parlamento continuaram. Aí em 1688 vai ter a Revolução Gloriosa,
que depois o rei Jaime II vai ser deposto, sem derramamento de sangue, e colocou Guilherme de Orange no trono, que aceitou governar sob a lei do parlamento. Ou seja, se um rei vai obedecer ao parlamento, então você vai poder governar. Olha aí, ó. E aí, essa foto é da coroação dele. A coroação do Guilherme e Maria em 1689. Um ano depois da Revolução Gloriosa terminar. Estão compreendendo? Saímos de um rei absolutista e entramos num rei que iria obedecer o parlamento. Então, o poder do rei foi limitado pelo parlamento, que passou a ser a principal força política. Isso garantiu mais liberdade econômica e política para a classe social que crescia na Inglaterra, que era a burguesia servindo de modelo para outros países. Pessoal, bora voltar aqui que eu quero falar para vocês. Vocês sabiam que a Inglaterra até hoje tem rei? Sabia disso? Até um dia desse era a rainha imortal, a Elizabeth, que eu pensava que ela nunca ia morrer, a rainha Elizabeth. Já estava velhinha e tudo, pá. E aí assumiu o filho dela. Por quê? Rei morto, rei posto. Tem esse ditado, rei morto, rei posto. Sai o rei, já é coroado o seu descendente. O descendente dela era Charles. Charles II, lá recebe o nome, né? E o Charles, ele é coroado como um rei da Inglaterra, que até agora, só que o Charles não manda na Inglaterra. Quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro. Inclusive, está uma crise de primeiro-ministro da Inglaterra. Menos de 2 anos já trocamos ministro lá, mais do que se troca de roupa. E ministros são trocados lá na Inglaterra. Está uma crise lá. Mas quem manda é o parlamento, até hoje. A monarquia inglesa, ela é quase um enfeite. Um enfeite, é um bebelôzinho de enfeite. E isso é desde 1689. Desde a Revolução Gloriosa, que isso acontece na Inglaterra. Sabia disso, não? É. Pois é. Bora voltar aí. Porque agora, os ideais e as fases e consequências. Quais ideais dessa burguesia? No final do século VIII, a França era um país rico. Agora vamos para a França, tá? Saímos da Inglaterra, atravessamos ali o estreito, vamos para a França. Estamos lá na França. E já estamos no século XVIII, tá? Saímos do século XVII e adentramos no século XVIII. A França era um país rico, mas com uma sociedade muito desigual. A França é o símbolo do antigo regime. É o maior símbolo do antigo regime. Luís XVI, lembrando que o absolutismo ele ganha força com Luís XIV, o Rei Sol. Depois nós temos Luís XV e entra Luís XVI, que vai suceder. Só que não era tão forte como Luís XIV e Luís XVI. O Luís XVI governava de forma absoluta. A nobreza e o clero tinham muitos privilégios e não pagavam impostos, enquanto o terceiro estado, que eram os burgueses, os camponeses, os trabalhadores, pagava tudo e vivia na miséria. Espera aí. Como é que é isso? Os caras fizeram lá na França, eles fizeram um palácio chamado Palácio de Versalhes. Até afastaram um pouco assim da capital francesa, porque lá eram festas gloriosas que aconteciam, jardins espetaculares no Palácio de Versalhes. E quem sustentava isso era o terceiro estado, era o povo, era a burguesia.
Pela primeira vez, a burguesia vai se juntar, a alta burguesia com a baixa burguesia, que está todo mundo ali no terceiro estado, vão se revoltar contra o rei absolutista. Vamos dizer, nenanina, nana. Nós não vamos aceitar essa subjugação. Nós não vamos aceitar. Nós estamos trabalhando aqui feito burro para sustentar vocês, não. Fazer festa, orgia e mais outras coisas terríveis que se fazia lá. A igreja também só sugava do povo e vivia junto com o rei. Aí a burguesia vai se juntar, todo o terceiro estado, vai se juntar camponeses, burgueses, trabalhadores, os santos culottes, que eram chamados, calças curtas, e eles vão se revoltar contra o Estado. Aí é que o bicho vai pegar. Vê o que vai acontecer. Olha a fofoca aí para vocês, na tela para vocês. Inspirado pelo iluminismo, inspiração filosófica, né? Porque eu costumo dizer, antes de haver uma revolução, há uma mudança na filosofia, o pensamento filosófico muda, e o iluminismo é uma mudança de paradigmas, é uma mudança de pensamento filosófico. Os revolucionários franceses defendiam 3 grandes ideais: liberdade, liberdade de expressão, liberdade de comércio, igualdade, igualdade perante a lei e o fim dos privilégios, e fraternidade, que era a união entre os cidadãos. Lembra do lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Quer comigo aqui? Coloca aqui na tela. Esses ideais iluministas, eles vão criar uma força tão grande que eles vão estar ali. O iluminismo, ele cria uma força tão grande, porque ele defendia esses ideais, que o iluminismo ele vai estar influenciando na independência dos Estados Unidos, que foi antes da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos foi em 1776. A Revolução Francesa vai ser em 1789. Vai influenciar na Inconfidência Mineira, que eu estudei com vocês aqui já, aqui no Brasil, que também vai ser em 1789. E o iluminismo ele vai influenciar o mundo deste momento. Só que a influência, ela se dará com maior força dentro da França. Os franceses, em 1789, vão pegar em armas e vão derrubar a monarquia francesa. A queda da Bastilha, como um grande símbolo, a queda da Bastilha, vai simbolizar a grande revolução, grande revolta. Volta aí na tela. Fases da Revolução. Depois que eles têm a queda da Bastilha, nós temos, em 1889, vai ser colocada a Assembleia Nacional. Até aqui o rei ainda não morreu, tá? 1789, cai a Bastilha. Derruba a Bastilha. Aí, a partir daí, o rei tenta fugir. O rei é capturado. E eles vão dizer, opa, nós existimos numa Deixa eu apagar aqui que tá feio aqui. Deixa eu tentar escrever, que é ruim escrever com esse lápis. Mas deixa eu... Aqui, ó. Monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista vai ser derrubada. Aí nós vamos ter, dessa monarquia absolutista, vai virar uma monarquia parlamentarista.
Ou seja, existia o rei, mas ele não governava. Quem vai governar é a Assembleia Nacional. Só que o rei tentou trair. Olha a burrada do rei. Tentou trair, tentou criar força para pegar o seu poder de volta. Eles vão matar o rei e vai ser o período do terror. Jacobinos tomam o poder e eles criam um mecanismo de morte mais rápida chamada guilhotina. As pessoas vão ser guilhotinadas. E de 1792 a 1794 vai ser o período do terror. Só que aí sai o próprio Robespierre, que vai ser o grande líder do terror, do período do terror, o grande líder jacobino, vai ser guilhotinado. Então, a alta burguesia toma o poder em 1795. A alta burguesia e forma o diretório. O que acontece com o diretório? O diretório passa o poder para a mão do Napoleão Bonaparte. Mas isso é uma outra história que eu quero contar para vocês com detalhes. Cada fase teve um avanço e retrocesso na luta por direitos e mudanças. Entendam que a Revolução Francesa, ela acabou com o absolutismo monárquico. Acabou com os privilégios da nobreza e da igreja na França. Ela inspirou movimentos de independência na América Latina e espalhou ideais de liberdade e igualdade por todo o mundo, mudando a forma de pensar política e a sociedade. Então, a Revolução Francesa ela cumpriu o seu papel. O mundo passou a pensar diferente. Por quê? Até a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, ninguém tinha vivido uma república. A Revolução Francesa viveu uma república. Por curto período de tempo, mas viveu uma república. A Revolução Norte-Americana de 1776 viveu uma república que perdura até hoje. Executivo, legislativo e judiciário sendo criado. Então, tudo isso que nós vivemos hoje nessa era contemporânea, tanto é que a Revolução Francesa ela vai ser a ruptura da idade moderna para a idade contemporânea. A gente começa a dizer que a idade contemporânea ela começou a viver na Revolução Francesa, vai ser um marco divisório. Mas existiam outras revoluções? Outras revoluções e movimentos da burguesia europeia. Vamos ver aqui outras revoluções que vão acontecer na tela para vocês. As revoluções inglesa e francesa mostraram que era possível mudar o sistema político e social. Elas inspiraram a burguesia e outros países a lutar contra o absolutismo e buscar mais poder, espalhando ideais do liberalismo, nacionalismo por toda a Europa e por todo o mundo. No século XIX, foi marcado por várias ondas revolucionárias na Europa. Por exemplo, em 1820, 1830, 1848, a burguesia e o povo se levantaram em diversos países exigindo constituições, mais liberdade e o fim dos governos autoritários. Essas revoluções muitas vezes foram reprimidas, mas deixaram marcas importantes. Após a Revolução Francesa, nós temos a Revolução de 1808. Por quê? Quando eles entregam na mão de Napoleão, o que Napoleão vai fazer? Napoleão acaba com a Revolução Francesa. O golpe do 18 do Brumário, em 1799, ele vai acabar com a Revolução Francesa. 10 anos depois da Revolução Francesa, ela está acabada. O Napoleão depois, ele entra como cônsul e tudo, cônsul absoluto, e depois ele vai fazer um plebiscito para a população escolher se queria ele como imperador, como rei ou não. A população não votou Napoleão como rei.
E Napoleão não cria novamente uma estrutura parecida com o absolutismo? Acabou-se a revolução. Napoleão vai criar força, vai começar um expansionismo, vai virar um grande herói. A própria França tenta algumas revoluções. Aqui, ó, que eu listei para vocês, em 1820, ela tenta novamente se libertar dessas amarras do absolutismo. Tenta fortalecer novamente as assembleias constituintes, a Constituição. E o mundo não será mais o mesmo. Na América Latina, nós temos vários países a partir daí criando sua independência. Quando chega o século XIX, gente, a América Latina toda passa por um processo de independência das suas colônias. Só a Guiana Francesa que ainda está lá com a França, aqui da América do Sul. Mas todas elas vão passar por um processo de independência de sua colônia. Na tela para vocês. Revolução de 1948, conhecida como Primavera dos Povos, teve caráter democrático e socialista, apesar das derrotas, consolidou a ideia do sufrágio universal, república e liberdade de imprensa. As revoluções burguesas transformaram a Europa e o mundo. Elas ajudaram a criar um Estado moderno. Se o Estado que nós conhecemos hoje foi criado neste momento. Com constituições, parlamentos e direitos para os cidadãos. Ainda que limitados, tá? Até hoje nós temos direito limitado. Todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. O capitalismo se consolidou e a burguesia se tornou a classe dominante, moldando a sociedade que conhecemos hoje. Se hoje a gente fala aqui nos três poderes, nesse chamado Estado moderno, o Estado moderno hoje, esse Estado contemporâneo, ele está diretamente ligado às revoluções burguesas. Tanto é que depois nós temos a Revolução Socialista, que ela diz, a Revolução Burguesa ela já derrubou o poder, agora nós vamos ter uma nova classe social, que vai ser o proletariado, que vai derrubar a burguesia. Aí a burguesia ela já passou a ficar rica, a dominar o poder, e já queriam derrubar a burguesia com a Revolução Socialista. Está vendo que, historicamente, uma derruba a outra? Limitado. O capitalismo se consolida, a burguesia se torna classe dominante. E agora que ela é classe dominante, nós vamos ter novamente o antagonismo. De um lado vai estar a burguesia e de outro lado vai estar o proletariado. Na tela para vocês. Porque se você não é burguês, você é proletariado. A Revolução Burguesa transformaram profundamente a Europa. Ao derrubar o absolutismo e promover os ideais iluministas, permitir a construção de sociedades mais livres com a maior participação popular e o respeito aos direitos individuais. Esses movimentos foram decisivos para a formação do mundo contemporâneo, segue influenciando a política até hoje. Então, meus queridos, finalizando nossa aula aqui, a gente precisa entender, vem cá comigo. A gente finaliza a nossa aula aqui, precisamos entender esse período de transição que nós vivemos. Saímos do controle do absolutismo, entra a classe social chamada burguesia. A burguesia cria poder e domina o poder, faz as revoluções industriais. E agora? Quem poderá nos salvar? Até a próxima aula.